Agora eu vou passar os próximos 30 minutos torturando vocês com série de Fourier para explicar como isso funciona. Bom, gente, ok, agora sim. Meu nome é Luana, prazer. Então, vamos começar pelo começo. Como vocês puderam ver, monitores emitem ondas de rádio. Eu acho que essa é a maior lição que a gente aprende dessa demo aqui. E manipulando essas ondas de rádio com a imagem que você transmite no monitor, você consegue passar uma musiquinha, né? Mas a questão é, beleza, por que o monitor transmite ondas de rádio para começo de conversa? Então, a questão é, o monitor foi feito para produzir luz, certo? E luz é uma onda eletromagnética, a onda de rádio também é uma onda eletromagnética. Então, naturalmente, as ondas de rádio acabam sendo produzidas como um subproduto do funcionamento do monitor. E também não é muito chocante pensar que a onda de rádio reproduzida depende da imagem que está sendo renderizada, né? Isso daqui é uma imagem que vocês talvez tenham visto num livro de física, alguma coisa assim, que mostra o espectro visível, que é bastante pequeno em relação a todas as ondas eletromagnéticas, e eu destaquei ali as ondas AM e FM de rádio. Bem, a questão é, vamos supor que alguém, então, captasse essas ondas de rádio que estão sendo transmitidas pelo monitor e tentasse reconstruir sua imagem. Talvez, sei lá, o seu vizinho consiga captar essas ondas de rádio do seu monitor e descobrir o que você está assistindo. Isso não seria muito legal, né? Isso parece um problema de segurança bastante sério, na verdade. E aqui é que a gente entra na história desse projeto, porque eu não tirei isso do nada, eu não inventei esse projeto do nada, eu só adaptei para LCD, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ele começou, de certa maneira, com essa vulnerabilidade chamada Tempest, que foi estudada durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, a Segunda Guerra Mundial, esse negócio é antigo. E isso daqui é um documento secreto da NSA, que foi declassificado aí em 2007, justamente falando sobre isso e relatando essa história. Que, essencialmente, eles descobriram que qualquer equipamento eletrônico que acaba, de alguma maneira, processando informação eletronicamente, acaba emitindo algum tipo de sinal que pode ser captado. E isso pode ser usado para comprometer informações confidenciais. E eles deram esse codinome de Tempest para essa vulnerabilidade. Isso foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, então, não é específico para monitores. Esse é um problema que acontece em basicamente qualquer aparelho eletrônico. É bem absurdo. E ele foi descoberto justamente num dispositivo de encriptação, que era usado pela Marinha e pelo Exército dos Estados Unidos para comunicação segura. É um bagulho bem importante, assim, que fosse confidencial. Era esse bicho, para vocês verem o quanto isso é antigo. Bem, mas e o caso específico de monitores? Esse caso foi estudado por esse pesquisador, acho que é holandês, o Vanek, em 1975. Ele estudou monitores CRT, que é o que tinha na época. Para quem não sabe, são os monitores de tubo antigo. Eu vou falar um pouco sobre a diferença dele para o LCD que a gente tem hoje. E ele usou essa gambiarra aqui, que era um equipamento relativamente barato. E quando as pessoas descobriram que com isso você conseguia captar sinais vindo de uma TV, por exemplo, as pessoas meio que surtaram naquela época. Mas assim, também preciso deixar claro, a quantidade de ondas eletromagnéticas vindas de um monitor CRT é bem diferente do LCD, mas eu vou falar disso um pouco melhor mais para frente. O projeto em si. Tudo surgiu em 1998 com esse paper, em que os pesquisadores eles estavam estudando essa vulnerabilidade Tempest, e eles só jogaram ali no meio um remark assim, tipo, se você colocar essa imagem aqui na tela, você consegue transmitir uma nota musical. Olha que legal. E alguém teve a mesma reação que eu teria e falou, não acredito, eu preciso implementar e ver isso funcionando. Foi esse cara aí, cujo nome eu não vou tentar pronunciar, eu acho que ele é finlandês. Eu acho que é ele também, eu não sei. Enfim, esse foi a primeira versão do projeto. Esse código é um tanto embaçado, eu vou ser bem sincera. Mas ele foi consideravelmente simplificado nesse outro projeto aqui, que é o antecessor do que eu mostrei para vocês, esse Tempest for Elisa. Eu queria muito conhecer esse cara que implementou esse negócio, não só para agradecer ele, mas também eu queria perguntar sobre esse Linux de pelúcia, se ele ainda tem. Eu queria saber a lore desse Linux de pelúcia, enfim. Em 2010,
2, então, fast forward, foi aí que eu peguei essa ideia que foi feita para monitores CRT e adaptei para monitores LCD. E essa foi minha única contribuição aí, foi essencialmente pegar esse negócio que já funcionava para o monitor CRT e adaptar para LCD. E ali tem um QR Code também, se vocês quiserem dar uma olhada no código. O código em si é super simples, tá? É só um código para mostrar listras azuis e brancas. Brancas e pretas no monitor. O código não é a coisa mais complicada. Isso dá uma ideia, então, de onde veio esse projeto, para onde vai, qual que é o contexto que ele foi inserido, mas isso não explica ainda mais importante como é que esse troço funciona. Bem, para explicar isso aqui, eu preciso explicar duas coisas, essencialmente. Como uma transmissão de rádio funciona normalmente, sem gambiarras. Como um monitor funciona normalmente. E aí a gente junta as duas coisas para fazer a gambiarra em si. Então, rádio. Como funciona um rádio de verdade? E aqui eu estou pensando mais na transmissão do rádio, eu não estou pensando no receptor do rádio, para mim não importa tanto. Primeira coisa que eu preciso deixar claro, porque a gente está muito acostumado a mexer com circuitos digitais, é que o rádio é um circuito analógico. Então, o sinal digital você tem esse tipo de coisa, né? Em que você tem ali um sinal que oscila entre dois valores bem específicos e que ele é amostrado periodicamente. Esse é o sinal digital. Enquanto que o sinal analógico é essa bagunça aí. Se a voltagem é V no instante T, a voltagem é V no instante T. É só isso que você consegue falar desse sinal. Essencialmente, para que serve um rádio? O rádio é um circuito que transforma um tipo de onda em outro tipo de onda. Então, a emissão de rádio é basicamente pegar o som e convertir numa onda eletromagnética. E a recepção faz o processo inverso. E uma onda aqui é o conceito físico de uma variação periódica de alguma coisa que se propaga. No caso do som, é a pressão do ar. No caso da onda eletromagnética, são os campos elétrico e magnético. Existe uma terceira onda extremamente importante aí, que é o sinal elétrico. Essa conversão de onda para onda eletromagnética para som não é feita de forma direta, ele passa primeiro por essa etapa de converter para sinal elétrico. Então, para converter o som em sinal elétrico, existe um equipamento extremamente raro e difícil de você encontrar hoje em dia, chamado microfone. Eu não sei se vocês já viram algum dele em algum lugar. E o inverso é feito pelo alto-falante. Então, se alguém perguntar para vocês para que serve um microfone, como ele funciona, é essencialmente isso que ele faz. É literalmente copy-paste, tá? A onda é exatamente igual nos dois lados, só muda que em um caso tem uma variação de pressão de ar e no outro caso é uma variação de potencial elétrico. Essa aqui é a primeira coisa que acontece quando você vai transmitir, ou a última que acontece quando você vai receber. E no caso, eu também tenho que pegar esse sinal elétrico e transformar numa onda eletromagnética, e aí tanto a ida quanto a volta são feitas por antenas. A antena tem um formato diferente dependendo do que você quer, se você quer transmitir ou receber, mas é uma antena mesmo assim. E aí a pergunta é, eu pego então um microfone, pego uma antena, amarro os dois, tenho uma emissora de rádio, certo? Não, né? Não é tão simples assim. Existe uma coisa aqui que eu estou pulando, que é a modulação. Vocês sabem que toda emissora tem uma frequência fixa. Eu preciso sintonizar numa frequência para ouvir uma certa rádio. E é importante que isso aconteça, porque senão todas as transmissões de todas as rádios iriam conflitar uma com a outra, né? Então, o sinal que eu quero passar, o som em si, tem uma frequência que varia, mas a emissora tem uma frequência fixa. O que está acontecendo aqui? E a ideia é que o sinal que eu quero transmitir é colocado dentro de um outro sinal. Esse outro sinal de frequência fixa. E o sinal de frequência fixa é chamado de portadora, carrier, enquanto que o sinal que é transmitido geralmente é a mensagem mesmo. E esse processo de colocar um sinal dentro do outro é a modulação. Existem dois tipos, existem vários na verdade, mas os dois mais famosos de modulação são a modulação por amplitude e a modulação em frequência, AM e FM, mais conhecidos pelas essas siglas aí. Então, se você tem um carrier com esse formato e um sinal com esse formato, o AM é daquela forma e o FM é daquela forma. Percebam que, em um caso, no caso da modulação por amplitude, quanto maior a amplitude do sinal, maior a amplitude da onda gerada. Ele basicamente, o sinal meio que aparece no contorno da onda AM. Enquanto que no caso da modulação por frequência, quanto maior o sinal,
a frequência da carrier diminui ou aumenta quando o sinal diminui. Bem, juntando todas as coisas, a gente tem o processo completo de transmissão, que é essencialmente este. E um detalhe importante, a portadora é quase sempre uma senoide, que é uma expressão dessa forma, e basicamente uma senoide é uma generalização de seno e cosseno, com esses parâmetros aqui. E esse é o formato de uma senoide, e variando os parâmetros, você consegue variar a frequência dela ou a amplitude, como vocês conseguem ver aí. Certo. Essa é a fórmula da modulação por amplitude, quando você tem um sinal com a portadora senoidal. O M aqui é o nosso índice de modulação, que basicamente controla o quanto a frequência do sinal modulado varia. Então, você vê que com a modulação de 50%, quando você tem um pico, ele vai para 1,5. Quando você tem o vale, ele vai para 0,5. Com a modulação de 100%, ele varia entre 2 e 0. E normalmente a gente usa só a modulação de praticamente 100% aqui. No caso, se o sinal for uma onda quadrada, porque todas as vezes aqui eu mostrei tanto o sinal quanto o carrier sendo ondas senoidais, eu tenho uma coisa parecida com essa. Por que eu me importo com senoides? Por que seno e cosseno é importante? Eu tenho certeza que vocês já estudaram trigonometria e vocês já olharam para aquilo. Mesmo quem gosta de matemática deve ter pensado, por que eu estou vendo isso? Por que me importa a razão do seno do cateto oposto pela hipotenusa? Cara, não. Essa é a razão por que senos realmente são importantes. Qualquer onda pode ser descrita como uma soma de senoides. Então, as senoides são essencialmente os building blocks, aí, os blocos que formam todas as ondas que a gente tem. E a gente costuma chamar essas senoides de componentes. Esse aqui é um caso clássico. Se você tem uma onda quadrada, você consegue reconstruir ela aproximando com uma série de senoides. E quanto mais componentes eu tenho, mais próxima é a onda vermelha ali, no caso, da onda original. Com infinitas componentes, eu teria exatamente as duas sendo iguais. Bem, essa foi uma explicação bem rápida do rádio. Agora vamos para o outro lado da história, o monitor. Como funciona o monitor? Para quem nunca viu, eu acho que talvez tenha alguém jovem o suficiente aqui para nunca ter visto um monitor CRT, mas então esse é o monitor CRT à sua esquerda. O monitor LCD é o que todo mundo já conhece aí à direita. O que é CRT? Tubo de raios catódicos. A ideia é que você tem literalmente um canhão de elétrons apontado para uma tela. E a tela acende quando um elétron é disparado. Como vocês podem imaginar, isso emite muita radiação eletromagnética. No caso de um monitor extremamente, com uma tecnologia muito incrível chamada monitor a cor, você tem 3 feixes, um para cada componente de cor, e RGB. Bom, a tela é de um material que acende quando ela é atingida por um elétron. O LCD é o display de cristal líquido, a maior parte dos monitores hoje em dia é disso, só que hoje em dia está surgindo o OLED também. E normalmente a ideia é que ele tem um backlight. Então eu tenho alguma coisa que emite luz atrás do monitor e eu tenho uma matriz ou uma grade de pixels e esses pixels vão bloquear a luz vinda do backlight. Então é um pouco diferente do tubo de raios catódicos, em que você controla a intensidade do raio e aponta para a tela. Aqui eu estou seletivamente bloqueando para cada pixel a intensidade que eu quero. E cada pixel tem 3 subpixels RGB aí para controlar as componentes também. Como o CRT tem literalmente um canhão de elétrons apontado para a tela, tem muito mais emissão eletromagnética e é por isso que coisas como o Tempest eram tão mais fáceis de fazer antigamente do que hoje em dia. Com backlight eu tenho bem menos emissão eletromagnética. E existe, no caso do LCD, essa noção de resolução nativa também, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Esse é um esquema do CRT, se eu pegasse aquele monitor e cortasse pela metade, eu veria algo parecido com isso. Basicamente, a tela ali à direita e um canhão de elétrons direcionado para cada coordenada ali, e você controla a intensidade do feixe, para controlar a cor. Enquanto que no caso do LCD, eu tenho isto. A tela, no caso do LCD, é literalmente dividida em uma série de grades de pixels aí, e cada um deles tem seus componentes RGB. Quanto mais forte é o bloqueio de cada componente, eu vou conseguir
gerar cada cor RGB a partir disso. Então, por exemplo, o preto seria quando todas as 3 componentes estão bloqueando a intensidade do backlight mais forte. Enquanto que no caso do branco seria quando nenhuma delas está bloqueando nada. Importante. No caso do CRT, a renderização funciona da direita para a esquerda e de cima para baixo. Enquanto que o LCD renderiza cada linha simultaneamente. Esse é o processo de renderização no CRT normal, certo? Quando eu falei da direita para a esquerda, de cima para baixo, é essencialmente isso. Você vê também que tem uma espécie de intercalação ali. É essencialmente assim que funciona. Enquanto que no caso do LCD, ele acende uma linha por vez. Já vimos como funciona o rádio, já vimos como funciona o monitor, agora é hora de juntar as duas informações. E eu queria demonstrar para vocês o projeto anterior, o Tempest for Elisa. Essa aqui é uma demonstração que eu achei que foi feita em alguma emissora de TV há bastante tempo. Acho que isso aqui é de 2000. Deixa eu ver. Mas a ideia é que isso daí mostra como funcionava o projeto antigo, certo? Então vocês viram mais ou menos como é a imagem nos dois casos. Ela é um pouco diferente para o monitor LCD e para o monitor CRT. Como funciona isso? Essencialmente, se eu tenho... eu quero fazer com que as ondas emitidas pelo rádio transmitam uma determinada música. Só que eu não sei nada sobre as ondas que são emitidas pelo monitor em si. Eu não sei qual a frequência, eu não sei qual o formato, eu não sei absolutamente nada. Eu não preciso. Eu não preciso saber nada sobre elas. A única coisa que eu preciso saber é que elas são, de fato, periódicas. O que significa que existe, graças à série de Fourier, alguma componente vai ser forte o suficiente para eu conseguir sintonizar. Essencialmente, é como se eu estivesse sintonizando numa emissora de rádio e eu não sei qual a frequência da emissora. Mas eu sei o que eu estou tentando transmitir. E, bom, no caso do CRT, eu tenho listras diagonais, como vocês viram ali, justamente porque a renderização do CRT é um zigue-zague. Então, quando eu estou passando pelas linhas brancas, eu estou na parte mais intensa da onda, no pico, e na parte preta ali seria o vale. Então, a ideia é que esse diagonal aí é justamente para levar em consideração a maneira como o CRT renderiza, enquanto que no caso do CRT, a renderização é linha por linha. Então, quando eu tenho uma linha de pixels brancos, eu tenho intensidade máxima, e com linhas pretas eu tenho intensidade mínima. E por isso, por ser uma coisa mais linha por linha, eu tenho essas linhas horizontais aí. E é essencialmente isso. Com uma imagem dessa, eu consigo construir esse tipo de onda, que é justamente o formato de um sinal quadrado com modulação por amplitude aí, com a portadora senoidal. E bem, a partir da frequência que eu quero que eu tenha, que é basicamente a nota musical que eu estou tentando transmitir, eu consigo calcular, como vocês veem aí, o tamanho da faixa. Então, a ideia é que quando eu quero transmitir uma nota mais aguda, as faixas diminuem. Quando eu quero transmitir uma nota mais grave, as faixas aumentam. E com uma sucessão de faixas como essas, de imagens com faixas como essas, eu consigo transmitir uma sequência de notas e, portanto, a musiquinha que vocês ouviram. Essencialmente isso. Passando um pouco rápido aqui pela fórmula em si, mas, bem, bastante técnica, bastante informação, mas é isso. Perguntas? Bem legal a palestra, valeu. E eu acho que eu vi, acho que ele foi no canal Linus Tech Tips, não sei se foi lá, uma história de que daria para, pela frequência dos cabos elétricos na rua, você conseguiria, em qualquer ligação telefônica, determinar onde a pessoa está, uma história assim. E aí eu fiquei imaginando, se for verdade mesmo isso, deve ter a ver com... não sei como medir isso, né? Mas você já ouviu falar alguma coisa assim? Você sabe se tem alguma... Seria possível alguma coisa assim? Eu não conheço esse caso especificamente. É um fato que você consegue, de alguma forma, captar e transmitir informações, sim,
de linha de transmissão. Não sei como isso seria... Isso provavelmente não seria tão fácil assim, até porque você tem uma série de ligações ao mesmo tempo. Eu não sei se quão fácil seria de você separar uma ligação da outra. Então, a princípio, sim, você consegue recuperar essas informações a partir de linhas de transmissão. Eu não sei até que ponto é factível você separar várias ligações das outras e, tipo, extrair de onde veio para onde vai. Isso eu não sei. Mas eu não duvido, francamente. Eu realmente não sei, nesse caso específico, como funcionaria. Primeiro, parabéns. Muito diferente a apresentação de hardware, né? Assim, eu só quero fazer um comentário, porque o que você apresentou me lembrou de uma outra coisa, que talvez seja... Eu não vou dizer que é mais impressionante, mas talvez seja tão quanto impressionante. Que é o seguinte, eu estudei numa universidade, em Brasília, e tinha um professor lá que fez um paper. O cara tem, tipo, 1000 anos, então tem muitos papers. E eu, em particular, implementei um paper dele na matéria dele mesmo, que ele queria resolver o problema de, na época dele, imprimir colorido era muito caro. E ele não queria ter a ideia de você imprime uma imagem e passa um dicionário de cores para outra pessoa. Ele queria que, na imagem, você tivesse as cores, só que você não imprime as cores. E o que ele fez foi pegar a imagem, fazer uma wavelet, que é, enfim, você está falando de transformar de Fourier, né? Você deve conhecer a wavelet, e ele codifica a wavelet de uma maneira que parece que a imagem é preto e branco. Parece. Mas se você olhar com muito cuidado, você percebe que não é verdadeiramente preto e branco, zeros e uns. E aí você escaneia essa imagem e o algoritmo leva em consideração a distorção do scanner e você consegue recuperar as cores só com a imagem. Caramba, da hora. Da hora. Isso parece bem interessante. Assim, deu errado, porque quando eu fiz, eu não levei em consideração a distorção do scanner, porque eu estou fazendo no computador. Então, eu pegava o input da imagem colorida, transformava nesse pseudo cinza e depois fazia a volta. Só que o resultado final não era igual à ida, porque as cores estavam um pouco off, porque eu não tenho um scanner, eu não tenho a parte física de imprimir e depois... E eu falei assim, você está fazendo essencialmente a mesma coisa, só que quem está acumulando a informação são os feixes de luz do monitor e do rádio. Só que ele fez num papel. E eu pensei assim, eu vou falar sobre isso, que eu acho que vai casar, vai. Interessante. Não, tem algo a ver, sim, realmente. Interessante. Eu quero ver isso na próxima GambiConf, por favor. Call for paper, gente. Tem que mandar. Cara, então, eu tenho duas perguntas que, tipo... A primeira, o princípio que tu mostrou aqui pro transmitir música usando monitor LCD funcionaria igual pro monitor OLED também? Eu esperava que alguém perguntasse isso. Eu não tenho 100% de certeza. Se alguém quiser me doar um monitor OLED para testar pela ciência. Ok, mas falando sério. Eu realmente não tenho 100% de certeza se isso funciona ou não. A princípio, o monitor OLED tem essa mesma questão de renderizar linha por linha. Então, eu acredito que sem nenhum tipo de alteração, daria para rodar esse programa no monitor OLED. Mas eu só teria como ter certeza realmente testando com o monitor OLED mesmo. Entendi. O monitor OLED tem uma diferença em relação ao LCD, que é o fato de que ele não bloqueia a luz seletivamente como o LCD, né? E o grande selling point aí do OLED é esse, né? Que o pixel preto é preto de verdade, no caso do OLED. Eu acredito que isso não altere nada, contanto que ele renderize uma linha simultaneamente. Então, a princípio, eu acho que nem precisaria mudar nada, mas ter certeza mesmo só testando. Entendi. E minha segunda pergunta era, tipo, em relação à qualidade de áudio, por exemplo, usando o teu monitor LCD aí, tipo, qual que era a faixa de áudio que tu conseguia tocar? Por exemplo, tu tocaria bem músicas 8 bits, mas músicas tipo 16 ou 24 seria mais complexo? E como é que tu aumentaria a qualidade do áudio? Então, a qualidade do áudio tem dois problemas. O primeiro, o ruído do próprio monitor. Toda vez que você sintoniza um áudio AM, e isso daqui usa sempre AM, a qualidade já não é tão boa assim. Eu acho que o que mais ajudaria a qualidade do áudio seria um rádio um pouco mais sofisticado aí, com cancelamento de ruído. Em relação eu só consigo transmitir músicas de 8 bits e tal,
Não necessariamente. Eu mostrei para vocês ondas quadradas, basicamente. Então tem essa, parece um pouco uma música de 8-bit, mas dá para transmitir uma onda senoidal sem grandes problemas. Onde começa a embaçar? Quando você toca mais de uma nota ao mesmo tempo. Aí a audibilidade das notas individuais começa a ficar pior. Então, o problema não é nem a qualidade do áudio em termos de quantos bits é equivalente, até porque, como isso aqui é analógico, nem faz muito sentido você pensar em essa música de 8 bits e tal. Tipo, é um conceito um pouco diferente aqui. Mas o maior problema mesmo é isso. É qualidade do som por conta do rádio ter estática e tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. São os maiores problemas aí. Boa maneira, valeu. Muito interessante a sua apresentação. Eu fiquei imaginando aqui um processo de realimentação. Eu imaginei que você deve estar transmitindo uma frequência de amplitude específica para que você consiga capturar no tuner do rádio. Eu fiquei imaginando você realimentar isso pelo próprio mic da saída do teu rádio AM e fazer um confronto da sintetização do sinal elétrico que você capturou, porque virou som, com o que você está transmitindo. Talvez isso possa trazer... Não sei se vai ter alguma coisa que vai ser muito útil, mas você vai conseguir fazer um delta do que você está vendo, ou, no caso, gerando áudio, capturando e fazendo algum tipo de... E ali transmitir... Nossa, seria meio tosco, mas transmitir dados, por exemplo, em cima disso, dados... símbolos e dados e zeros e uns, ou seja o que for. Achei muito interessante a sua colocação. Obrigado. Interessante. Eu não tinha pensado nessa ideia de tentar fazer esse esquema de retroalimentação. Acho que daria para fazer umas coisas interessantes com isso, talvez até, sei lá, em vez de tocar só notas com frequências fixas, daria para fazer um pitch glide, uma coisa que varia assim de uma frequência para outra, assim. Daria para fazer umas coisas interessantes com isso, eu acho que sim. Mas você comentou uma coisa que eu queria também deixar claro. Eu não tenho nenhum controle sobre as frequências que estão sendo emitidas pelo monitor. Então, eu estou essencialmente rezando para que alguma daquelas componentes seja forte o suficiente para eu conseguir sintonizar no meu monitor. É possível, e eu já testei isso em alguns monitores, em que simplesmente não vai, porque nenhuma componente é forte o suficiente para produzir um som audível. Então, é como se você tivesse uma emissora que é fraca demais e não consegue transmitir em nenhuma frequência. Mas, tipo, essencialmente isso aqui é um problema de transmitir um sinal. Eu sei qual é o sinal, mas eu não sei qual é a frequência. Então, eu preciso descobrir a emissora, essencialmente. E como eu fiz no meu próprio computador, eu já sei qual é a frequência. Então, eu não precisei perder tempo com isso. Eu só precisei perder tempo fazendo os slides aparecerem na tela, porque isso é muito difícil. Uma coisa que não ficou clara para mim é: o componente emitindo as ondas é o painel em si ou é o driver do painel? Porque eu imagino que se for o painel em si, se for exatamente as frequências de luz, não importa se vai ser um OLED ou não, mas da forma como você falou que alguns monitores simplesmente não, você não conseguiu sintonizar nada e etc. Então eu imagino que seja a controladora em si do monitor e não... a controladora em si do painel e não o painel em si. Então, eu acredito que essas frequências, na verdade, vem do hardware mesmo, Porque, assim, a razão pela qual existe uma onda periódica aqui para começo de conversa é porque todo monitor tem que renderizar uma quantidade de frames por segundo, certo? Ele tem que fazer refresh naquele frame, ele tem que re-renderizar o frame toda hora. Isso gera um sinal periódico. Então, você falou controladora, você está falando de driver de software mesmo, né? Não. Estou falando a controladora dentro do painel. Porque, por exemplo... Eu não sei. Eu não sei se vem do painel em si ou isso eu realmente não sei. Ok. A minha questão é porque, por exemplo... Eu não lembro exatamente LCDs, mas OLEDs, eles não... se você só parar de mandar sinal, se a controladora só travar, por exemplo, ele fica com uma imagem estática, porque os transistores estão travados naquele estado. Ele não tem um flicker. Então, tipo, a atualização não é... Imagina que não tem um frame preto no meio do caminho, igual, por exemplo, tem no CRT. Ele só está ajustando a cor on demand. Eu acho que LCD é o mesmo, então eu fiquei, tipo... Se existe eu não tenho certeza, porque o fato é que o LCD precisa
acender as linhas uma por vez. Então, pelo que você está me dizendo, o OLED é um pouco mais diferente do LCD do que eu imaginava. Porque se você parar de mandar sinal para um LCD, a imagem vai desaparecer. Sim, mas Até onde eu sei. isso é porque, pelo que eu lembro, a forma como funciona é que existe um buffer dentro do driver no painel LCD, que ele realmente está escaneando por linhas e atualizando. Só que se esse buffer ficar cheio com uma imagem estática, não importa. O que acontece, obviamente, é que se você parar de mandar um sinal, o buffer vai sendo consumido e depois ele vai sendo zerado e daí, tipo, a imagem... A imagem vira preta depois, né? Exato. Ah, então tá, ok. Então é a mesma coisa, sim. Mas, de qualquer forma, eu só estava na dúvida. Muito obrigado. Sim. É muito legal. E eu tenho uma parte da minha dúvida, acho que vocês já responderam, mas eu tenho uma outra dúvida, que é o seguinte. Se você tivesse um cluster de monitores, daria para fazer uma orquestra? Supondo que os monitores estejam longe o suficiente, de tal forma que a emissão de um não interfira na do outro, você consegue tocar sequências de notas diferentes. O problema é, eu não tenho tanto controle assim sobre o timbre, certo? Então, vamos supor, eu quero tocar essa nota aqui numa coisa que soe como um violino, ou soe como um piano. Boa sorte. Porque o máximo que eu consigo aqui é fazer uma onda quadrada com muita estática, ou uma onda senoidal com muita estática. Mais do que isso, um controle mais fino sobre o timbre seria um pouco complexo. Então, nesse sentido... Mas, assim, tocar várias músicas diferentes com vários monitores diferentes, quando que eles estejam um pouco longe um do outro, dá, sem grandes problemas.